Fala aí, Xandre, firmeza? Bom, se você chegou aqui, já sabe que como que funciona o capacitor, como que funciona todas as coisas. Você viu o título da aula, é só a demonstração do porquê que o capacitor é estilo o resistor, só que invertido. Por que que no capacitor em série eu faço igual o resistor em paralelo? E por que que no capacitor em paralelo eu faço igual o resistor em série? Estou falando sobre o equivalente. Por quê? Por quê? Por quê? Por que que ele fica ali um ao contrário do outro? Bom, vamos lá. Alguma coisinha muito simples que a gente já sabe que eu vou pular é o tal do equivalente. Por que que é o equivalente? Ah, o equivalente eu junto tudo e faço um só. Falei que ia pular e no fim eu acabei falando, né? Então vai lá, ó. Associação em série. Se for resistor, no resistor a gente tem a corrente elétrica como sendo constante. Entenda constante como sendo a mesma corrente elétrica passando por todos os resistores. Como a corrente elétrica é carga dividido por tempo, nós vamos pensar de um jeito muito simples aqui, que para os capacitores, eu tenho a mesma carga elétrica. Então, se para o resistor eu tenho a mesma corrente elétrica atravessando todos eles, em série, para o gerador em série também eu tenho a mesma corrente atravessando todos eles, para o capacitor em série eu vou trocar pela carga, porque a gente já estudou capacitor e entendeu que para o capacitor o importante é carga e não corrente. Legal, legal? Então vamos lá. Ó. Essa armadura aqui, esses dois risquinhos, eu vou chamar de C1 para o capacitor 1, C2 e C3, mó criatividade, né? Para eu fazer esse capacitor funcionar, eu tenho que fazer o quê? Jogar força, força eletromotriz, igual lá no sítio, quando acaba, eita pô, acabou a força eletromotriz, volts, que empurra ele. Então eu preciso dar volts aqui para o 1, preciso dar o volts aqui para o 2 e eu preciso dar o volts aqui para o 3. Só que a gente acabou de falar que as cargas são iguais. Por quê? Por quê? Por que as cargas são iguais? Bom, ele vai vir carregando de um ponto para o outro. Quando esse primeiro aqui carregar, eu vou fazer de um jeito mais simplistão, hein? Vou botar 4 prótons ali, como se fosse a carga elétrica de 4 caixinhas positivas. A outra armadura, você sabe que vai ficar negativa. Então ele fica ali, pronto para ter aquela descarga. O que, que vai acontecer com essa outra plaquinha? Ele vai juntar as mesmas 4, porque a gente tem o lance ali da força, parzinho, um prótonzinho consegue puxar um eletrinho, aí faz a forcinha e não tem mais força. Então se eu tiver 10 prótons, eu vou ter 10 elétrons. E aí o que acontece aqui com as armaduras? Se eu tenho de um lado 4 prótons, ele vai entrar em equilíbrio eletrostático tendo 4 elétrons. Por isso que as cargas elétricas são iguais. Então toda vez que for associação em série, nós vamos falar que as armaduras ou os capacitores, eles têm a mesma carga. E é a partir daí que eu desenvolvo toda a minha equaçãozinha do porquê que o série é ao contrário do paralelo. Chega aqui comigo, ó. Então eu refiz aqui o desenho pra gente. Tem os 3 capacitores, C1, C2 e C3. Nós vamos lembrar aqui da formulinha do Kiko. Manja, manja? É, você assistiu isso daí? Pô, você assistiu o Kiko, você é velho que nem os seus outros professores, hein? Vai, tá me tirando? Então aqui eu vou ter o capacitor 1, 2 e 3, o U1, o 2 e o 3. A gente sabe que esse U aqui, ó, é como se fosse tipo um U total. É a quantidade de volts que eu tenho entre os dois pontos da tomada. Ou ele fala que é o A e o B. O vestibular sempre fala que é o A e o B. O entre A e B. São os terminais do gerador. Esse U ele vai ser a soma dos 3 U's ali. U1 mais U2 mais o U3. Não, não travou não. Aqui eu vou ter o U como sendo a carga dividido pela capacitância. Manjou o rolê? Vou pegar a carga dividido pela capacitância. Só que eu vou fazer isso para os 3. Então vai ficar a carga dividido pela capacitância. Como é a soma de todas, eu vou chamar de capacitância equivalente. Aqui no caso vai ficar carga dividido por C1 mais a carga dividido por C2 mais a carga dividido por C3. Bom, como a condição do capacitor em série é que todo mundo tem a mesma quantidade de carga, esse Q é o mesmo. Então, ó, corta, corta, corta todo mundo ali. Se você cortar todos esses Qs, o que, que vai acontecer aqui? Você vai sobrar só, aqui ó, redimensionar, deixa menorzinho para acabar lá. Vai sobrar só as capacitâncias. Então nós vamos ter a capacitância equivalente assim, ó, 1 dividido pela capacitância equivalente igual a 1 dividido pela capacitância 1 mais 1 dividido pela capacitância 2 mais 1 dividido pela capacitância 3.
Se você tivesse aqui 7, 8, 10 capacitores, você ia fazer a mesma coisa. Um por C1, mais um por C2, um por C3, mais um por C4, mais um por C5. Nossa, que trabalho, fica sossegado. O vestibular não faz isso. O vestibular, ele vai dar no máximo 3 capacitâncias diferentes. Ele vai dar no máximo 3 capacitâncias diferentes. Aí você fala, mas e se ele der 10? Se ele der 10 capacitâncias, sabe o que esse menino muito serelepe vai fazer? Ele vai falar que as capacitâncias são iguais. Iguais. E aí como que fica se elas forem iguais? Pensa comigo. Se eu tenho C1 por C2 por C3, então joga nessa página aqui, ó. Se eu tenho C1, C2, C3, todo mundo como sendo igual, é como se eu tivesse x mais x mais x mais x. Então eu tenho n vezes o x. Ah, Tite, como você é esperto. É, velho. Sou formado, fiz Senai também. Então, 1 sobre o capacitância equivalente vai ser n vezes 1 sobre a capacitância. Que é tudo igual, é tipo n mais n, tal. E aí, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Eu vou multiplicar em cruzes, e aí você vai ter que a capacitância equivalente, ó que lindo, ó. A capacitância equivalente é o valor da capacitância dos capacitores iguais, é o valor da capacitância dos capacitores iguais, dividido pelo número de capacitores iguais. Suave, eu tenho lá 10, 10, 10 e 10. 4 capacitores de 10. Você vai fazer 10 dividido por 4. Já era. Ah, mas ele falou que tem uma série. Mas, nossa senhora, pensa, tem 1000 capacitores. Grande coisa, filho. Você faz o valor dividido por 1000. Manjou? Não tem moral não. Não, morte lenta. É só fazer capacitor dividido pelo tanto que tem e já era. Agora, a gente sabe que tem uma outra coisa. Tem. Você falou assim, bom, Tite, se você falou que o capacitor equivalente em série é igual ao resistor em paralelo, então quer dizer que tem o lance do produto pela soma. Tem. Ah, eu gosto de gente esperta, velho. Eu gosto de gente esperta. Você tá muito esperto aí, velho. Então eu vou ter produto pela soma. Por quê? Porque fica assim, ó. 1 dividido pelo capacitor equivalente. Opa, aqui eu errei, era para ser 2. Pronto, arrumei na moral. 1 dividido por C1 mais 1 dividido por C2. E aqui a gente vai fazer o mesmo esquema que a gente fez na demonstração dos resistores em paralelo, que funciona para o capacitor em série. Mas você não vai parar de falar isso? Não, porque isso é o mais importante. Se você souber só disso, que o capacitor em paralelo funciona igual ao resistor em série, você nem precisava ter assistido essa aula aqui. Manjou o rolê? É só isso, velho. Só guarda isso. Mas, Tite, se eu entendi isso, então eu posso parar a aula agora? Pode. Sincerão, pode. Você entendeu isso? Pode ir embora. Ficou, né? Ficou comigo, né? Você tá aqui, você ficou comigo. Ei, curiosidade, que curiosidade, né? Então vamos lá, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar todo mundo por C equivalente, aqui o C1 e aqui o C2. A hora que eu multiplicar todo mundo, o que vai fazer? Eu vou jogar esse aqui e esse aqui. Desse lado, eu vou cortar o C equivalente, vai ficar C1 vezes o C2. E cortou o C equivalente. Desse lado aqui, o que vai ficar? Eu vou cortar o C1. Então, vai ficar o C equivalente vezes o C2. E a hora que eu multiplicar esse outro zigotinho aqui, vai ficar, corta o C2, então vai ficar C equivalente vezes o C1. Não entendi direito. Ah, faz aí a distributiva que você vai entender, né, meu? Ah, tem lugar que fala chuveirinho, mas da hora, é chuveirinho. Então agora o que eu vou fazer? A única coisa que está igual é o C equivalente. Então eu vou fazer o quê? Aquela parada que o professor de matemática adora fazer, né? Eu não entendia nada. Ah, põe em evidência. Aqui, ó, C equivalente. E aí vai ficar C2 mais o C1. Show? Show. Agora vamos lá, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu juntar outra página aqui. Pronto, botei outra página. Você manjou como é que ficou? Manjou como é que ficou? C equivalente, eu vou jogar a soma dividindo ali aquele produto. Então vai ficar assim, ó. Estava desse jeito, C1 vezes C2, que é igual ao C equivalente por C1 mais C2. Estava assim, certo? Eu só inverti o 2 e o 1 ali para ficar tipo 1, 2, 1, 2, sabe? Para ficar bonito. E agora eu vou jogar esse cara dividido. Então, o nosso C equivalente, ele acaba ficando C1 vezes o C2 dividido por C1 mais C2. Bah, que bonito, que bonito.
Igualzinho. Capacitor em paralelo é igual resistor em série. Capacitor em série é igual resistor em paralelo. Show de bola? Então vamos finalizar aqui com o capacitor em paralelo. Aí é de boa. Você sabe que na série R1, R2, R3, aqui vai ser C1, C2, C3. Duvida, duvida, duvida? Vem contigo, vem contigo. Ó, a corrente elétrica na associação em paralelo, ela é a soma das correntes. Então, quando chega uma corrente por aqui assim, ó, ela se divide para cá, divide para cá e divide para cá. Depois ela se soma-se, e aí forma novamente a corrente total. Aqui no caso, a gente vai falar que não é a corrente, que é a carga. Então, a corrente total igual a I1 mais I2 mais I3 e assim por diante, quantos tiver, vai funcionar para os resistores. Show. Agora, a carga Q1, o Q total aqui, ó, QT, colocar QT, Q total, vai ser o Q1 mais o Q2 mais o Q3 para os capacitores. Então, tudo que a gente tem que fazer é o seguinte, a gente sabe que no paralelo tem a mesma tensão. Isso aí funciona para tudo, para capacitor, para resistor, para gerador e para receptor. Para todos os elementos do circuito, o paralelo significa ter a mesma tensão. Então, a tensão aqui. O U vai ser tudo igual. Só que a carga é a soma. Então, vem lá, ó. Carga total igual a Q1 mais Q2 mais Q3. Show. Aí a gente vai lembrar da formulinha do Kiko. Q igual a C vezes o U. Já era. Opa, eu acho que... Bom, aqui na minha gravação o meu rosto apareceu na frente. Não sei como é que vai aparecer na sua tela. Pronto. Então eu vou ter, no lugar da carga, eu vou trocar por C vezes U. Então a carga total é tipo o C equivalente, como se fosse o C total vezes o U. Aí o Q1 fica C1 vezes U, porque os U's são iguais. Aqui vai ficar C2 vezes o U, mais C3 vezes o U. Como esses U's são todos iguais, você vai cortar os U. Ó, corta os U, corta os U, corta os U. Então fica aqui o C equivalente, ou seja, a capacitância equivalente é C1 mais C2 mais C3. Ou seja, a capacitância do paralelo e equivalente é igual à resistência em paralelo, a série do resistor, sempre trocado. Valeu, câmbio, desliga. Não, é aqui, caramba.